E mais uma vez, o governo aumentou o seu imposto sem você sequer perceber. Sem mudar a alíquota, sem fazer anúncios, sem sair no jornal, o governo aumentou o imposto de milhares de empresas brasileiras. E a maioria dos empresários nem percebeu. Eu sou Giovana Naia, advogada tributarista, sócia da Togaut Group, e eu vou te mostrar como fizeram isso, quem foi atingido e o que você pode fazer agora para poder se cuidar. Bom, se você tem uma empresa no lucro presumido, presta atenção. Eu vou te explicar primeiro o básico, rápido e direto. No lucro presumido, o governo não olha quanto de lucro sua empresa realmente teve. Ele presume, como o próprio nome diz. Ele diz: para este tipo de atividade, eu vou considerar que X% do seu faturamento é lucro e eu cobro imposto sobre isso. Se você é prestador de serviços, por exemplo, o percentual de presunção é de 32%. Ou seja, de cada 100 mil reais que você fatura, o governo considera que 32 mil é lucro e cobra IRPJ e contribuição social do lucro líquido sobre esses 32 mil reais. Não interessa se o seu lucro foi maior ou menor, a conta é por presunção. Bem, até aqui nada mudou. O que mudou foi a Lei Complementar 224 de dezembro de 2025. Essa lei fez uma coisa que parece pequena, mas não é. Ela aumentou em 10% o percentual de presunção, mas só sobre a parcela do faturamento que ultrapassar alguns milhões de reais por ano. Traduzindo, se a sua empresa de serviços fatura 8 milhões por ano, por exemplo, parte dos primeiros milhões continuam com a presunção de 32%, mas os milhões excedentes agora têm uma presunção de 35,2%, que é o 32% original, mais os 10% de acréscimo. Veja, a alíquota do imposto não mudou. O imposto de renda de pessoa jurídica continua 15%, mas a base sobre qual o imposto é calculado ficou maior. Ou seja, você paga imposto sobre um lucro que o governo presume ser maior do que presumia antes, mesmo que o seu lucro real não tenha mudado nada. É um aumento de imposto disfarçado de ajuste técnico. Na prática, isso pode custar bem caro. E eu vou te dar um número concreto, vou fazer esse cálculo com você para você ter ideia do impacto que isso pode ter na tua operação. Mas antes disso, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para você não perder nenhum dos nossos vídeos que trata de planejamento tributário, sucessório, patrimonial e empresarial. Aqui a gente fala sempre com você, empresário e investidor, numa linguagem que você entende, com segurança e cuidado nas informações que a gente passa, justamente para você conseguir enxergar a tua composição patrimonial e empresarial de uma maneira mais inteligente. Afinal, estamos no Brasil. E esse número concreto é o seguinte: imagina uma empresa de serviços com faturamento de 6 milhões de reais por ano. Antes da mudança, o imposto de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social do lucro líquido, somados, davam aproximadamente 629 mil reais no ano. Com a nova regra, passa para aproximadamente 640 mil reais por ano. Uma diferença de mais de 11 mil reais, sem você nem perceber. Parece pouco? Agora pega uma empresa que fatura 60 milhões. O aumento passa de 500 mil reais a mais por ano em impostos. E sem que o lucro real dessa empresa tenha mudado em 1 centavo. Tem um detalhe que pouca gente percebeu. A vigência desses impostos entraram inclusive em datas diferentes. O acréscimo do imposto vale desde janeiro de 2026 e de contribuição social do lucro líquido a partir agora de abril, por conta de uma regra de anterioridade. Isso significa que no primeiro trimestre do ano, as bases de cálculo são calculadas de formas diferentes. Então, se o teu contador também não percebeu isso, você ainda, inclusive, pode estar pagando imposto errado. Para mais ou para menos. Não ficou nada mais fácil ou mais simples para o empresário. Na verdade, você está no Brasil e o tempo todo você precisa ficar atento e prestando atenção, pois a qualquer momento a regra pode ter mudado, sem uma manchete clara, sem um jornal te explicando o que aconteceu. Esse aumento da base de cálculo do lucro presumido pode estar impactando a sua margem, pode estar impactando a sua empresa e vai impactar cada vez mais ao passar dos anos. E você talvez nem tenha pensado ou sabido dessa mudança para pensar, por exemplo, num redirecionamento dos preços dos seus serviços.
e muito menos o seu contador para garantir o compliance fiscal. Giovana, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Bom, agora é a parte que mais importa, né? Primeiro, que se a sua empresa fatura até 5 milhões por ano, respira. Essa mudança ainda não te atinge. A presunção continua igual. Segundo, se a tua empresa fatura acima de 5 milhões e muita empresa de serviço, tecnologia, consultoria, saúde fatura, você precisa refazer a conta. Porque o lucro presumido, que até 2025 era claramente o regime mais vantajoso para muita gente, pode ter deixado de ser. Depende da sua margem real. Se o seu lucro real é menor do que a presunção, se o governo está, por exemplo, presumindo que você lucra mais do que você realmente lucra, talvez uma mudança de regime tributário faça mais sentido para você. Além disso, a gente tem um olhar estratégico para a reforma tributária de PIS, COFINS e ISS e uma mudança significativa com o tal do IVA dual. Além disso, o que você pode precisar fazer é um redesenho da sua estruturação de preço. É você fazer o que sempre acontece. O empresário que precisa repassar este custo para o consumidor final. A verdade é que não é uma resposta genérica. Tudo é conta, é simulação. É olhar para o seu faturamento, para as suas despesas, para o seu negócio, para a sua estrutura de custos e comparar os cenários. Por fim, o governo acabou classificando o lucro presumido como um benefício fiscal. Isso é uma sinalização. Pode mostrar a direção que a política tributária está tomando. Quem depende do presumido como estratégia precisa entender que esse regime pode continuar ficando mais caro nos próximos anos. Resumindo, o governo aumentou o imposto de quem fatura acima de 5 milhões no lucro presumido sem mexer na alíquota. Fez isso ampliando a base de cálculo e a maioria dos empresários sequer percebeu. Se você está nesse grupo, a conta mudou. E quem não recalculou está pagando sem saber quanto. Se você é empresário e quer saber se o lucro presumido ainda faz sentido para a sua empresa, tem um link na descrição para falar com o meu time. A gente pode fazer a simulação comparativa entre o presumido, o real, a internacionalização, a reestruturação societária e te mostrar o cenário completo. E se você quer continuar acompanhando novidades, redesenhos, estruturações, exemplos claros do que funciona e não funciona, para quem investidor, para qual empresário, eu te convido a continuar acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, porque toda semana a gente tem um vídeo novo para trazer esse tipo de informação de qualidade para você. E se você tem um amigo, um sócio, algum empresário que está no lucro presumido e que pode ter sido impactado e sequer sabe dessa mudança, eu te convido a compartilhar esse link com ele. Pode fazer uma grande diferença. Muito obrigada e até o próximo vídeo.